Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós continuamos com o Sermão do Monte, o mais longo sermão de Jesus, a mais longa palavra de Jesus, a mais longa e elaborado grupo de ensinamentos de Jesus. Você encontra isso no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte nos desafia em todo tempo. O Sermão do Monte nos fala ao coração, nos desafia profundamente a repensarmos muito a nossa vida e a nossa prática cristã. E hoje o nosso tema, e eu queria falar sobre a piedade do cristão. É sobre esse tema que eu quero conversar e partilhar com você essa noite. Nós leremos do versículo 1 ao 8, e aí então nós pulamos e vamos para o versículo 16, ok? Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 1 ao 8. Assim diz a santa palavra de Deus: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar são ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai em secreto, seu Pai que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai amado, amantíssimo Deus. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, como fazemos todos os domingos, dominicalmente no dia do Senhor. E que o Senhor não nos permita, por um minuto sequer, que nós nos esqueçamos ou que nós percamos de mente a seriedade e a importância e o privilégio de um momento como esse. Santo Deus, Santo Pai, a minha oração é que o Senhor, através da Tua Santa Palavra, nos revele as Tuas verdades. Os nossos corações, quando adentram um templo como esse, eles vêm cheios de expectativas. Há pessoas tristes, há pessoas frustradas, há pessoas com os mais problemas diversos possíveis, mas nós todos, independente dos nossos problemas, estamos unidos por um motivo: Tu és o nosso Deus, és o nosso Senhor. E nessa unidade de comunhão é que nós pedimos ao Senhor: fala através da Tua palavra, ela é santa.
ela desafia, é ela que transforma. É ela quem divide juntas e medulas. É só a tua palavra que é capaz de arrancar as escamas dos olhos e tirar a dureza do coração e fazer com que surja e que nasça uma nova criatura. Nós te louvamos, ó Pai, e pedimos que nos abençoe através da tua santa palavra aplicada e falada aos nossos corações pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu acho que uma das coisas mais fáceis da gente falsificar é a vida cristã. Ora, o próprio Jesus nos deu como critério de avaliação os frutos. Porque eu e você, nós somos muito limitados e eu e você não enxergamos o coração tal qual Deus enxerga. Deus te conhece, Ele te conhece. Ele conhece os intentos do teu coração. Ele conhece o que passa no mais profundo do teu ser. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe aquilo que você quer esconder de você mesmo e dos outros. Ele te conhece. Mas o Senhor Jesus nos deu alguns critérios, porque de alguma forma nós precisamos saber avaliar uma vida cristã, inclusive a nossa. Jesus falou do critério dos frutos. Ora, o critério dos frutos, ele é de alguma forma um critério externo. O problema é que, e aí o grande perigo é que a vida cristã externa, exteriorizada, ela é facilmente falsificada. Porque a gente é capaz de aprender gestos, não é? A gente é capaz de aprender o jeito, as falas, a linguagem. Eu me lembro que há algum tempo atrás, nas nossas redes sociais, aí, alguém postou um garotinho, não sei, 8 anos, talvez, e ele pregava em uma igreja. E eu fico com muita pena desses meninos, porque eles são tão expostos assim, e são tão ensinados a reproduzir uma fala. E eu digo isso porque a fala desse menininho de 8 anos, quando pregava com todo entusiasmo, ele dizia, porque eu já fui drogado, eu já fiz isso. E eu falei, gente, mas tão precoce esse menino. Mas eu via naquele menino todos os trejeitos de um pregador, do perfil de sua igreja. E a igreja irrompia em aleluias, impressionado com aquele menino, e eu fiquei impressionado particularmente com a precocidade da vida daquela criança. O fato é que a vida cristã, a gente incorre nesse perigo de que a gente tem a capacidade de falsificar essa vida cristã. A gente aprende um gestuário, a gente aprende uma meia dúzia de vocabulário, e aí, de repente, a gente tem toda a aparência de vida cristã. E Jesus sempre desafiou muito aqueles que o ouviam, porque Jesus nos desafiou e Jesus lidava constantemente com um grupo cuja religiosidade não passava de uma religiosidade externa, que não condizia com aquilo que havia no coração, e Jesus é incansável em repetir isso. E a gente tem aprendido aqui que o caminho de fora é o caminho de dentro, porque a boca fala o que está cheio o coração. Se a gente não harmonizar, a gente acaba vivendo uma vida hipócrita. E esses homens a quem Jesus chamava de hipócritas, eles cometiam esse erro com uma frequência muito grande. E aqui então Jesus vai falar da piedade do cristão. Porque Jesus vai elencar 3 aspectos da vida cristã, que de alguma forma, para aquela cultura e naquele momento, englobavam aquilo que era muito característico, e aquilo que de alguma forma resumia
os hábitos de um cristão, os hábitos de uma vida piedosa de um cristão. A oração, a esmola, a caridade e o jejum. Não que Jesus esgote aqui, não que Jesus tenha a intenção de esgotar as práticas que definem uma vida piedosa nesses 3 aspectos aqui, mas o fato é que era comum e fazia parte dessa cultura e era sabido, e aquela pessoa que queria ter uma vida piedosa, ele precisava se aplicar, pelo menos, e se aplicar bastante nessas 3 práticas aqui. A caridade, a esmola, a oração e o jejum. E então essa turma para quem Jesus falava, como era de costume dessas pessoas, assim como Jesus, e nós falamos aqui, assim como eles eram capazes de pegar um mandamento, não matarás, e reduzir esse mandamento ao mínimo possível. Ok, não é para matar, então eu não mato, mas eu odeio. Não é para adulterar, eu não adultero, mas o meu coração é um coração lascivo. Então Jesus desafia essa gente constantemente. E aí, no final do capítulo 5, para mim, é um dos versículos mais desafiadores da Bíblia. Porque a Bíblia nos exorta que nós temos que ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. A Bíblia está dizendo para você que você tem a missão de ter um alvo e de ter um parâmetro muito alto. Porque você é filho de Deus, e de um Deus que é santo, santo, santo. Mas você pode pensar, eu não sou capaz, é verdade, eu também não sou. E é por isso que a gente depende dessa graça de Deus e do poder do Espírito Santo na nossa vida, para a gente botar em prática aquilo que Ele mandou. Amar quem nos persegue, orar para quem nos maldiz. Isso somente com o poder do Espírito nas nossas vidas. Mas é para quem tem esse Espírito que Jesus demanda isso. Não para os hipócritas, não para os fariseus. E aqui então no capítulo 6, quando Jesus começa a falar dessa questão da piedade do cristão, ele diz, olha, vocês guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serdes vistos. E aqui então, irmãos, os fariseus, e Jesus vai revelar um outro grande problema dessa turma, essa religiosidade aparente. Eu tenho algumas lições que esse texto me traz, que eu já tentei ouvir essas lições de Deus e quero partilhá-las com vocês essa noite. Alguns alertas de Jesus para nós, e o primeiro delas é que nós não podemos viver uma piedade ou uma religiosidade de aparência. Tome muito cuidado com isso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Qual era esse grande problema? O grande problema era que essa turma vivia uma fé com o intuito e com a finalidade maior de ser admirada pelos outros. E essa fé, então, ela era uma fé mentirosa, porque ela era somente vivida enquanto era ela vista pelos outros. Deixa eu te contar por que essa mensagem ela é tremendamente atual. 2 semanas atrás, eu conversava com um senhor, a quem eu propunha um negócio. Nós estamos aí no trâmite, na caminhada da aquisição de um imóvel. E então eu conversava com esse senhor, e logo ele se identificou como cristão. E então, quando ele se identificou como cristão, aí eu já fica um pouco mais fácil para mim, mas eu sempre me pego diante de um dilema. É quando eu tenho que falar o que eu faço. As pessoas perguntam, o que você faz? Eu falo, ai meu Deus. Porque a minha resposta, ela sempre carece de uma explicação, tá, gente? Então, quando eu digo que sou pastor, as pessoas, é interessante assim, porque dependendo do grupo para quem eu falo isso, se é um crente, dependendo do crente, ele diz assim, que bênção! Ora por mim aí, meu irmão. Mas se ele não é crente, ele vai engasgar e ele vai... O quê? Você é o quê mesmo? Eu sou pastor. Tá bom. Logo o assunto muda. E eu imagino por quê? Porque, infelizmente, o que
a imagem e o estereótipo de um pastor está muito vinculada à imagem e ao estereótipo de pessoas cujo caráter é duvidoso. E então, na minha conversa com aquele homem, em algum momento eu disse para ele, olha, o senhor pode confiar em mim. E ele, naquele momento que eu disse que ele podia confiar em mim, ele disse, olha, ele já me chamava de pastor a essa altura. Ele disse, olha, pastor, eu sei, mas olha, você sabe que hoje está difícil? Lá na minha igreja mesmo, eu já tomei tanto calote dos irmãos da minha igreja. Ele falou, pastor, e eu tomei calote do pastor da minha igreja. E eu fiquei... Aí quem engasgou foi eu. E então, logo eu fiquei de fala embargada. E o que a gente explica? Porque esse tipo de atitude é muito mais comum do que a gente pensa. E eu já ouvi uma centena de vezes que o pior indivíduo para se fazer um negócio é um cristão. E a minha alma geme por causa disso. Geme. Eu estava ouvindo um audiolivro do Matt Chandler chamado O Evangelho Explícito, um excelente livro que eu recomendo a você. E o Matt Chandler é um pastor no Texas, em Dallas, no Texas, o estado do Texas, a cidade de Dallas. E ele disse uma coisa curiosa, ele disse, olha, o Texas é uma cidade que onde você vai encontrar muitas igrejas. Muitas igrejas enormes, igrejas gigantescas. Você andando, dirigindo no trânsito de Dallas, você vai ver muitos e muitos carros com um peixinho, né, que identifica um cristão. Você vai ver frases bíblicas nos carros. Você vai ver auditórios dominicalmente abarrotados e lotados de gente que dominicalmente aflui para os templos cristãos. E ele disse que o que o deixa intrigado, que a despeito do fato de que em Dallas o número de evangélicos ser enorme, as estatísticas, no que diz respeito aos usos e costumes, elas são exatamente iguais às cidades mais secularizadas dos Estados Unidos, como Nova York e Seattle. Ele disse, por exemplo, as estatísticas no que diz respeito aos jovens que mantêm relações sexuais fora do casamento e cada vez mais cedo são iguais. As estatísticas no que diz respeito ao divórcio, ao fim dos casamentos em Dallas, são iguais ou similares. E a conclusão dele é que isso faz pensar que aquele número enorme de pessoas que se dizem cristãs, simplesmente, uma boa parcela delas, provavelmente, não é cristã. Hoje pela manhã o pastor Joel categorizou aqui alguns grupos cristãos, né? Aquele religioso em trânsito, aquele que sai de uma igreja para outra, de outra para outra. E ele falou daquele ateu cristão, né? Eu havia ouvido uma definição que eram ateístas funcionais. Você diz que é crente, você vai à igreja, você tem uma Bíblia, mas você vive como se fosse um ateu. Porque nenhum dos valores cristãos acompanham a sua vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, e aqui igreja, e prestem bem atenção nisso, porque eu ouvi isso a semana inteira, e o meu coração foi extremamente tocado por isso, ali na conferência que nós estávamos. É fato que Jesus já nos disse que no meio das ovelhas haverá lobos, isso é fato. De que muitos são chamados e poucos escolhidos. De que naquele dia e naquele último dia, quando nós estivermos diante do Senhor, muitos hão de dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, operei milagres, expulsei demônios, e ouvirão um sonoro, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque eu não posso acreditar, quando eu leio a minha Bíblia,
que a palavra diz que quando nós conhecemos ao Senhor de uma forma pessoal, e quando esse Cristo Jesus, que veio para morrer na cruz do Calvário, se entregou por nós e nos deu o Espírito, nos regenerando, nos transformando em nova criatura, e a Bíblia diz que eis que as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e eu e você somos nova criatura. Eu não posso acreditar que um sujeito, um homem, uma mulher, que é nova criatura, viva exatamente do mesmo jeito que um ímpio vive. E olha, presta atenção, eu sei e eu estou consciente de que nós somos pecadores sim, mas nós precisamos nos lembrar daquilo que João disse na sua primeira epístola, que aquele que é crente não vive pecando. Porque o pecado nos deve fazer mal, e muito mal. E o fato é que há muitos entre nós que não nasceram de novo. E eu quero perguntar isso, e eu gostaria que você avaliasse o seu coração. Você é um nascido de novo? Você experimentou essa regeneração que o Espírito Santo de Deus opera nos nossos corações, nos transformando em novas criaturas, nos mudando a perspectiva de vida, nos fazendo desejarmos sermos como Ele é, santos? Você precisa pensar nisso. Porque eu não tenho a capacidade de avaliar o seu coração sem erro. Tanto é que Jesus disse que o trabalho de separar o joio do trigo seria dele. Porque eu corro o risco de confundir o joio e o trigo. Mas Jesus não corre esse risco. Ele não corre esse risco. Porque talvez no nosso meio tenha muita gente que está aqui porque... Puxa, o meu pai está aqui, a minha família, eu tenho uma tradição, família da igreja presbiteriana, desde de muitas décadas atrás. Eu venho aqui porque me faz bem. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Porque se esse tipo de vida não te incomoda em momento nenhum, se o teu pecado não te faz sentir um pingo de dor, de cair aos teus joelhos, como fez Davi, dizendo: me perdoa, pequei contra ti somente pequei, fiz o que foi mal aos teus olhos, não tira de mim a alegria da salvação. Quando ele diz no Salmo 42 que a dor pelo pecado dele era tão grande que ele sentiu seus ossos esmagados, de gemidos e de dor. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se esmigalharam. Não é possível viver uma vida falsificada, uma vida de aparência, e esse é o primeiro grande desafio de Jesus para nós. Eu não consigo pensar, enquanto tanta gente diz acerca de um avivamento no Brasil, que avivamento é esse? Que avivamento é esse? Que lotam os templos, mas que não mudam o caráter. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse em que milhares de pessoas se dizem cristãs, mas vivem exatamente como se não fossem? Que avivamento é esse onde não há reconhecimento, tristeza pelo pecado? Que avivamento é esse que não nos traz de volta para essa palavra? Que avivamento é esse que não muda a vida, rumo, direção, consciência, mente, perspectiva? Que avivamento é esse? Que avivamento é esse? E Jesus então olha para essa gente e diz assim: cuidado, cuidado para que a sua religiosidade ela não seja tão somente uma religiosidade de aparência.
Sabe por quê? Meu irmão, sabe por quê? Escuta isso. Leva isso muito a sério. Porque um dia, Deus sabe qual, a Bíblia diz que vivos e mortos estarão perante o tribunal de Deus. E esse dia será jubiloso para muitos. Mas esse dia será dia de dor, trevas e desespero para muita gente. Porque ouvir um sonoro, apartai-vos de mim, será a última palavra de juízo sobre aqueles que viveram uma vida aparente. Esse é um alerta de Deus para nós. Há um segundo alerta aqui de Jesus para nós. E a gente precisa tomar muito cuidado. É que a centralidade da vida piedosa está em Deus e na sua vontade. Deixa eu te explicar melhor. Quando eu penso naquilo que Jeremias disse, lá no capítulo 17, ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Irmãos, cuidado com o seu coração, porque ele faz pegadinha com você direto, tá bom? O seu coração é mais enganoso do que você pode imaginar. E eu repito aqui um texto que já mencionei, lá em Mateus 15, 19, quando Jesus disse, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e por aí vai. Este é o currículo de um coração pecador, cujo meu e o seu estão e fazem parte desse rol. Jesus chamou a atenção para um fato muito tênue. Qual é? É que às vezes nós achamos que estamos fazendo algo para Deus, quando que no fundo nós precisamos avaliar melhor as intenções do coração e nós percebemos que nós estamos fazendo tão somente para nós mesmos. Nós precisamos tomar um cuidado tremendo, porque a centralidade da nossa vida religiosa, nossa vida cristã, nossa vida piedosa, ela precisa estar fundamentada em Deus. Deus é a recompensa que nós já temos, e a maior recompensa que você pode esperar. Jesus dá 3 exemplos. Ele fala da esmola, por exemplo. Irmãos, a esmola é uma prática essencialmente altruísta, ou deveria ser. A palavra esmola, elimosune, olha que interessante, isso é uma palavra grega que pode ser traduzida tanto como piedade quanto por misericórdia. Ela é, na sua essência, uma palavra que nos chama ao altruísmo. E aí você pensa, então, é possível dar esmola sem de fato intentar o bem do outro? Eu diria, é possível, porque os fariseus assim o faziam. Os fariseus assim o faziam. E aí Jesus então alerta, diz, olha, quando vocês derem esmolas, e aí obviamente aqui uma figura de linguagem, Jesus usa aqui um exagero proposital, mas ele diz assim, não toque trombeta. Uma vez eu vi um pastor, porque às vezes a gente vê nas igrejas alguns irmãos que têm um hábito de falarem muito bem de si mesmos, né? Já viu algum irmão assim? Eu acho que foi C.S. Lewis. Foi C.S. Lewis que disse que a humildade ela é muito tímida, tá, irmãos? Se você começa a falar da sua humildade, ela logo vai embora. Ela é muito tímida. Então há muitas pessoas que às vezes não se percebem e são capazes de dizer o quão boas elas são. Eu mencionei aqui há algum tempo atrás, aqueles que me acompanham, ou que pelo menos são da minha geração, eu ainda tive o privilégio de assistir programa humorístico no tempo que ele era bom. Hoje você tem Zorra Total, na minha época tinha o Chico Anísio, né? Então, foi mal, gente. Hoje você tem Michel Teló, foi mal, né? A vida, o tempo passa. Então, vai ter gente que gosta de Michel Teló, depois vou receber e-mail essa semana. Viu? E aí, eu me lembro do Chico Anísio, ele tinha aquele personagem
aquele que se bastava, ele era muito... Alberto Roberto. Alberto Roberto, ele era um personagem do Cico Anísio, e quando ele dava as entrevistas deles, ele dizia, eu se basto. Eu se basto. Eu acho que o Alberto Roberto, e assim ele falava, o Alberto Roberto é uma caricatura de nós mesmos. Jesus disse, toma muito cuidado, porque você não precisa trocar trombeta. Quanto às suas qualidades, uma vez o pastor Pereira, ele me disse uma frase que ele aprendeu aí, nessas andanças dele, que um pastor aconselhou uma irmã da igreja dizendo, irmã, deixe que o vizinho fale. Deixe que o vizinho fale das suas qualidades. Você não precisa falar das suas próprias qualidades. E aqui esses homens faziam isso quando davam esmola. E Jesus diz, olha, Jesus revela o intuito do coração dessa gente era ser, de fato, glorificada pelos homens. E Jesus então diz, a recompensa você já recebeu. O aplauso do outro. Mas você distorceu a essência daquilo que é ajudar o outro. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente precisa fazer pelo simples fato de que dar a quem não tem já é motivo de alegria suficiente para nós. O que te faz feliz quando você faz bem o outro? Precisa ser tão somente o próprio bem que se faz ao outro, não a recompensa que se recebe do bem que se faz. Porque se você ama, você dá, e dá com alegria. E a recompensa, e dinheiro nenhum paga, é o sorriso no outro daquele que recebeu os bens de uma dadivosa mão. Jesus disse, toma cuidado. Toma cuidado para você não viver uma religiosidade de aparência e uma piedade centrada em você mesmo. Cuidado. Jesus fala também, Jesus nos fala da oração. Cuidado quando orardes. Esse texto aqui, quando Jesus diz que a gente precisa entrar no quarto, não quer dizer que estão proibidas as orações públicas. O que Jesus está dizendo é que aqueles homens oravam com um simples objetivo, serem admirados por aqueles que os viam orando. Eu acho que por isso, às vezes, tem tanta pessoa que fica envergonhada de orar na igreja. Porque assim, pastor, eu não sei orar bonito. Eu digo, você não precisa orar bonito. Você precisa orar do seu coração. Mas é porque tem muita gente na igreja que não ora a Deus, ora aos outros, né? Jesus, então, nos alerta para esse cuidado, e esse cuidado que a gente precisa ter. A gente precisa ter, porque o exercício da nossa piedade precisa estar centrado em Deus. Pensa comigo na oração. Olha para mim e pensa comigo na oração. Irmãos, o que é a oração para nós? O que é a oração para nós? Eu acho que foi Osmar Ludovico que disse que uma vida de oração, ela não se mensura pelas respostas obtidas, mas ela se mensura pelo prazer que se tem na oração. Sabe qual é a maior recompensa da oração que você faz? A maior recompensa é o privilégio de estar diante de um Deus que é santo e que é todo-poderoso e que é o Criador dos céus e da terra, que para ouvir a oração de um pequenino filho. Você tem prazer na oração? Você tem prazer e tem em Deus a própria recompensa, mas Deus ainda assim é tão gracioso. Jesus aqui critica não só a atitude estereotipada daquele que vai e que faz belíssimas orações, ele critica, por exemplo, o mantra dos gentios, o que ele chama de vãs repetições. Isso não quer dizer que você não deva orar insistentemente por algo. Ore.
Mas tem gente que acha que há fórmulas, como tal, você repetir determinadas palavras, você orar de determinado jeito, como se isso fosse um mantra e como se a oração fosse uma chave que abrisse as portas do céu para você. A oração pode abrir sim as portas dos céus, mas sobretudo o deleite da oração precisa estar no encontro de um filho com um pai. E a gente está perdendo isso demais, porque a nossa oração se resume a fazer pedidos por alguma coisa. E a gente vai perdendo o prazer, meu Deus, e vai se esquecendo do poder maravilhoso e da graça bendita que advém de uma pessoa que ora. Quantas e quantas histórias eu já não ouvi de pessoas que na oração encontraram tanto consolo e conforto diante de Deus. A mãe aqui do meu amigo Marcão me contou, há muitos anos atrás, Marcão, que a sua vovó, lá nas Minas Gerais, como é que chama a terra? Governador Valadares, uma terra fria igual a nossa, né? Ela, uma senhora de muitos filhos, quase uma dezena de filhos, que foi abandonada pelo marido, e as crianças iam brincar na casa, a casa pequena. E de repente essa irmã querida me contava que quantas vezes ela não foi surpreendida, porque quando eles adentravam, as crianças correndo uma atrás da outra, e que adentravam o quarto, de repente viam a mãe no único canto da casa, que ela conseguiria ter privacidade, que era atrás da porta do seu próprio quarto. De joelhos, falando com o Senhor. Você sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é uma geração que serve a Deus. O resultado disso é duas japonesinhas que estavam cantando aqui com a gente. Sabe por quê? Porque uma vovó orou. Porque uma vovó chegou diante do trono da graça, como diz Hebreus, a fim de receber graça em hora oportuna. Esse é o poder da oração. Mas mais do que a resposta recebida, é a paz que a gente recebe. Eu aprendi com os meus queridos da terceira idade, gente que eu amo demais, e eu gosto de levar para os passeios, um cântico que eu aprendi com eles, que é em fervente oração. Em fervente oração, tens o meu coração, na presença de Deus derramar. O que mais, gente? Isso. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aprendeu? Aprendeu com os mais velhos? Ninguém falou, eu quero de volta o que é meu. A gente falou quando o Senhor controlar o meu ser. Sabe por quê? Porque quanto mais o Senhor controlar o seu ser, quanto mais Ele for Senhor da sua vida, menos preocupação você tem. Não porque você se tornará um alienado, porque a sua fé é aquilo que te consola no dia da adversidade. E a maior recompensa que a gente pode ter diante dos nossos joelhos é a presença do Pai, que atendendo ou não a oração que a gente faz, Ele dá consolo de um Deus que tem nas suas mãos o controle da minha e da sua vida. Ele tem esse controle e é para Ele que nós oramos.
Mas Ele é tão bom que diz a Bíblia que Ele sabe o que você precisa antes que você peça. E é por isso que Ele nos guarda. Por isso a gente precisa tomar cuidado de não transformar o foco da nossa piedade, a recompensa, ou as nossas próprias vidas, ou o nosso deleite, ou a admiração do outro. Não. Mas eu quero terminar dizendo que a vida piedosa se evidencia pela nobreza das nossas ações. Pela nobreza das suas ações. A esmola, a oração. Olha o jejum que a Bíblia diz. Sabe o que é o jejum, irmãos? O jejum é abster-se de alimento por tempo temporário, por um propósito espiritual. Isso é o jejum. Você sabe o que é o jejum? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou pastor e eu faço jus ao meu posto, ao meu cargo, à minha vocação. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Aliás, a gente é treinado desde muito cedo. Tinha que ter uma matéria no seminário que a gente saísse de uma sala em outra comendo. Agora é pão de queijo, agora é bolo, agora, entendeu? Agora é frango, Então eu aprecio comer. Mas comer é uma necessidade primária da gente. A gente precisa do alimento físico. A gente precisa. É terrível quando a gente está aqui, Maria, pregando, você está fazendo a jantinha e aquele cheirinho vai adentrando, invadindo esse lugar. Os irmãos ficam numa pressa pedindo para que eu termine logo o sermão. Eles não falam isso, mas eu percebo nos olhos deles. Você sabe o que é o jejum? O jejum, o reverendo Hernandes Dias Lopes define como fome de Deus. Você diz assim: Senhor, eu preciso da comida, mas eu preciso muito mais do Senhor. O Senhor é o meu alimento mais do que tudo. Mais do que tudo, eu preciso do Senhor. Alimenta minha alma. Quando Jesus no deserto foi tentado pelo diabo, Jesus disse ao diabo, citando um texto de Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. E disse ele: não é só de pão que vive o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disto viverá o homem, porque é Deus quem nos sustenta. Ele é o alimento da nossa alma. E portanto a nobreza de uma vida piedosa, ela se evidencia nas nossas ações. Quando eu amo ao próximo e me dou a Ele. Quando o meu prazer da oração de estar de joelhos diante do Pai, no meu intuito nobre e digno de colocar diante do Senhor uma atitude de entrega com o meu jejum. É disso que Deus está falando, e é isso que Jesus está procurando no meio do seu povo. Uma piedade verdadeira, um povo que seja sal e luz, que não sejam como os hipócritas que professam uma coisa e que vivem outra. Mas Ele nos prometeu que pelo poder do Espírito Santo a gente conseguiria caminhar para essa perfeição. Nós não seremos perfeitos, mas a gente tem um Deus e um Espírito que pode fazer de você uma pessoa melhor do que você tem sido, que pode fazer de mim. Essa é a minha oração constante, diária. Se a vossa justiça não exceder em muitos, e aí Jesus diz isso no capítulo anterior, capítulo 5, não exceder, não for muito além essa justiça aqui dos fariseus e dos escribas, vocês não têm parte no reino dos céus. E aqui eu quero encerrar perguntando para você: você é nova criatura? Você é nova criatura? O seu coração foi transformado por Ele, sabe por quê? E sabe por que eu faço essa pergunta com todo temor diante de Deus?
Porque um dia você estará diante do Pai. E o teu currículo na igreja não valerá de nada se o teu coração não for um coração verdadeiro e puro diante do Senhor. Você é nova criatura. Você tem um coração regenerado. Se você o tem, peça ao Senhor que te dê a graça de viver uma vida melhor. E se você não o tem, eu quero dizer para você que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E é um Pai amoroso que foi capaz de morrer na cruz do Calvário, pagar o preço que o pior dos homens merecia, para que você recebesse o prêmio que somente o Filho perfeito de Deus merecia receber. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de desafiar e convidar você que quiser vir aqui à frente para orarmos juntos em comunhão como igreja. Você que quer viver uma vida mais comprometida diante do Senhor, na sua vida de piedade, quero orar por você. Se você sentir a vontade de vir aqui à frente, venha. Vamos orar juntos como igreja, como povo de Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos guarde e que cuide de nós. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar todos em pé, por favor. Vamos orar. Deus e Pai, aqui está o seu povo. Aqui estão os teus filhos. Deus, eu quero colocá-los diante da tua presença. Eu quero colocá-los diante do teu altar. Senhor, faça-nos viver um evangelho mais comprometido. Ajuda-nos a termos prazer na vida que nos leva para os nossos joelhos. Ajuda-nos a termos mais fome de Deus. Ajuda-nos a dependermos mais de Ti, em nome de Jesus. Oh Deus, tem piedade da nossa nação, tem piedade da nossa nação. De gente, milhares de pessoas que abrem os lábios para dizerem que são servos de Jesus, mas cujas vidas são desastrosamente diferentes daquilo que a sua palavra propõe. Tem piedade, tem piedade. Deus, toma conta dos teus filhos queridos. Renova, pois, o nosso compromisso, porque Tu és Deus de graça. O Senhor dá chance. O Senhor é aquele em que podemos ter esperança, porque a Tua misericórdia não acaba jamais. Ela se renova a cada manhã. Louvado seja o Teu nome. Paizinho querido, Pai Santo, acende a chama no coração, faz a gente voltar ao primeiro amor. Dá-nos uma vida que vá além da aparência, mas que o nosso coração arda diante de Ti. Faz isso comigo. Eu preciso disso. Nós precisamos do Senhor, porque sem Ti não podemos viver. Muito obrigado por Tua graça bendita e por Teu cuidado maravilhoso. Em nome de Cristo Jesus.
Cuida dos teus filhos amados. Renova o nosso vigor, hoje e todos os dias da jornada cristã. Amém e amém. Deus os abençoe.